Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador amado e bendito. Louvado seja o nome do nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Lá em Israel está escrito em inglês, ele não está aqui porque ressuscitou. O nosso Deus veio, Jesus se fez homem, ele veio, ele entregou a sua vida por amor a nós, porque ele decidiu que não ia nos perder. Ressuscitou, o túmulo está vazio e vai voltar. A promessa do Senhor vai se cumprir totalmente, amém? Vamos ler o Salmo 126. Deus é louvado porque retirou o seu povo do cativeiro. E a história se repete. Muito boa tarde, irmã Genir, querida, paz do Senhor. A história se repete, né? Muitas vezes uma palavra serve para uma nação, para uma pessoa, para uma família. A paz do Senhor, querida. Então, Deus é louvado porque retirou o seu povo do cativeiro. Eu já falei, já preguei essa palavra, mas o Senhor, a paz do Senhor, querida, mas o Senhor me deu essa palavra porque Ele tem algo novo nesta tarde, né? A palavra de Deus se renova a cada manhã e a cada dia, mesmo que o povo comesse o maná todo dia, mas acho que tem dia que o sabor era diferente, né? Tem dia que eles preparavam um prato diferente e a palavra do Senhor, ela vai se cumprir, e eu creio que é uma palavra rema para nossa nação, para nós, para nossa família, amém? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como quem sonha. Que o Senhor te deixe como quem sonha, amém? Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos, porque a boca se encheu de riso é por coisas boas que aconteceram, né? E cânticos também, quando a gente canta, né? Quando a gente tá feliz, a gente canta, amém? Glórias a Deus, né? Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a esses, né? Que entre as nações se diga sobre a nossa nação, grandes coisas fez o Senhor por estes. E nós também, né? O povo também declarou, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E estas grandes coisas de Deus são tremendas, né? Às vezes a gente faz alguma grande coisa, mas é coisa humana. Mas quando Deus faz algo grande, é sobrenatural, né? Faz-nos regressar outra vez do cativeiro. Porque o Senhor tem livramento, o Senhor tem a primeira, a segunda oportunidade, a terceira. O nosso Deus é misericordioso, né? Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegrias. Semeiam sozinhos, muitas vezes chorando, mas o Senhor fala, né, que vão colher com alegria. Então, que nós possamos fazer uma sementeira, plantar coisas maravilhosas agora para a gente colher algo maravilhoso no futuro, amém? Aquele que leva a preciosa semente. A palavra do Senhor é uma preciosa semente, né? Andando e chorando, voltará sem dúvida. A palavra fala que não há dúvida, né? Que o que nós semeamos chorando, em tempo de tristeza, só entrar aqui, coça meu nariz, de aflição, nós vamos voltar com alegria, trazendo os molhos, né? Molhos é uma colheita grande, é um feixe grande, que o Senhor coloque um feixe tão grande na tua mão, né, que você mal consiga carregar. E eu também recebo nesta tarde, em nome de Jesus, amém? Então vamos ter uma palavra de oração, depois nós vamos compartilhar esse salmo, né? Porque Deus sempre tem algo novo, sempre tem uma palavra nova para nos edificar, para nos fortalecer, para nos exortar, amém? Vamos estar em oração pelos enfermos, pelas famílias. Às vezes a gente não vê uma resposta logo, mas quando a gente ora, as mãos do Senhor começam a trabalhar em nosso favor, porque Ele promete que Ele trabalha em favor de todo aquele que nele espera. E nós estamos esperando pelo Senhor, né? Nós estamos esperando o agir do nosso Deus, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome que é maravilhoso, que é conselheiro, que é Deus forte,
que é Pai da eternidade, que é príncipe da nossa paz. Louvado, exaltado, bendito é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Ah, Senhor, como nós te amamos. Tu és o nosso Pai amado. Senhor, ó Deus, como nós, Senhor, nos alegramos de ter um Deus tão maravilhoso, um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus que nos amou de tal maneira a ponto de entregar Jesus por nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor foi o maior presente que a humanidade recebeu. Muito obrigada porque, Senhor, o Senhor não somente se nos deu por nós, mas o Senhor nos comprou lugar lá no céu. O Senhor nos dá dons, o Senhor cuida de cada dia, Senhor, da nossa vida, da nossa família. Senhor, nas mínimas coisas, nas pequenas coisas, Senhor, como o Senhor nos alegra, Deus, como o Senhor é precioso nas nossas vidas, Jesus. Eu quero ter um coração cada dia mais agradecido. Eu quero contar as tuas maravilhas, eu quero contar os teus feitos. Senhor, que as pessoas vejam mesmo na nossa vida, Senhor, ó Deus, as maravilhas que o Senhor faz, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é um Pai bondoso. O Senhor fala que nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, que dirá o Senhor que já deu mais precioso que é Jesus. Não nos daria com Jesus todas as coisas que nós precisamos. Muito obrigada por tão grande amor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor derramou misericórdias novinhas nesta manhã sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Muito obrigada, Senhor, pela família que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Senhor, ó Deus, porque lá na cruz o Senhor conquistou a salvação. O Senhor conquistou saúde emocional, espiritual e física. Porque o Senhor nos comprou por um preço, pelo maior preço que pode existir, o sangue de Deus, o sangue do justo, o sangue de um homem perfeito. Ó Senhor, que presente maravilhoso que o Senhor trouxe à terra. Senhor, pelas coisas que o Senhor criou, nós imaginamos a tua grandeza, Senhor. Nós imaginamos, Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é perfeito, como o Senhor é santo, como o Senhor é organizado, porque as estrelas, cada uma tem seu lugar. Ah, Senhor, o mar vai só até ali e volta. Senhor, eu profetizo que esses problemas hoje estão retrocedendo em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Eu declaro que nenhuma arma forjada, Senhor, se foi preparada uma arma forjada para nos paralisar, Senhor, ó Deus, para, Senhor, tirar nossa alegria, nós declaramos, Senhor, ó Deus, que ela seja paralisada em nome de Jesus. Essa arma forjada não vai prosperar, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Abençoa a saúde da irmã Genir, Pai, que ela continue, Senhor, ó Deus, que ela continue sentindo, Senhor, a tua mão sobre a vida dela, que o Senhor derrame, eu estou vendo, irmã, o Senhor derrama um bálsamo sobre a tua vida, que o Senhor traga refrigério, que o Senhor traga renovo dos altos céus, que o Senhor renove como a águia, Senhor, que é uma ave nobre, mas o Senhor renova a águia, porque quem é que dá inteligência e sabedoria para a águia subir lá no alto, arrancar bico, arrancar pena? Como é que ela sabe que tudo vai ser renovado? E eu profetizo a bênção do renovo sobre a vida da irmã Genir, de todos aqueles que entrarem na live, Senhor, sejam renovados em todas as áreas necessárias, Senhor, para viver uma vida abundante. Senhor, todas as bênçãos que eu vejo na Bíblia, eu peço. E, Senhor, Moisés e Josué, quantos forem os anos deles, eles tiveram saúde, eles tiveram força para enfrentar gigantes, eles tiveram força para a batalha. E eu te peço essa bênção sobre cada um. Eu te peço uma bênção especial da família, na unidade, no amor. Senhor, derrama amor no coração de um para com o outro. Derrama compreensão, amizade, cuidado, Pai. Em nome de Jesus, não permita que as vidas se sintam solitárias. Senhor, esses dias eu estava sentindo, Senhor, ó Deus, como é difícil, tantas pessoas solitárias, Senhor, que carecem de família, que carecem de um amor, de um abraço, de uma amizade sincera, Jesus. Tem misericórdia, visita cada um que está se sentindo sozinho, abandonado, entristecido. Em nome de Jesus,
Jesus, eu te peço, Senhor, a situação financeira abundante. A tua palavra diz que, Senhor, se o inimigo fosse pego, Senhor, ele devolveria 7 vezes mais. Senhor, eu profetizo a devolução de tudo que foi roubado, saqueado, em nome de Jesus. No lugar onde o teu povo foi humilhado, Senhor, eu profetizo dupla honra. Onde o teu povo foi injustiçado, recantará lá e achei-as tu e ela mas. Eu profetizo, Senhor, a justiça do Senhor. Ó Senhor, as causas difíceis, as causas impossíveis. Senhor, nós entregamos nas mãos do advogado perfeito, que é o Senhor Jesus. Advoga as causas. Senhor, abençoa a nossa nação. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor vai trazer do cativeiro. Ó Pai, essa nação vai ficar como quem sonha, em nome de Jesus. Nós declaramos, nós sabemos, Senhor, que vitória não vem sem batalha. Mas o Senhor é o Deus da nossa batalha. O Senhor é o Deus da nossa nação. Nós entregamos esta nação aos teus cuidados paternais. Nós entregamos esta nação à tua salvação. Nós entregamos esta nação, Espírito Santo, ao teu mover sobrenatural. Nós chamamos dos céus, dos altos céus, venha sobre os 4 cantos desta nação um avivamento. Que o teu povo seja cheio do teu Espírito, Senhor, seja cheio de unção, de dons sobrenaturais, como na igreja primitiva. Senhor, que os milagres eram comuns, eram normais, Senhor. Ó Deus, era uma rotina, porque o Senhor estava com eles, assim como o Senhor está conosco. Que o Senhor confirme, Senhor, a palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Nós declaramos sobre os teus muros. O Senhor chamou atalaias, o Senhor chamou servos valentes, valorosos, guerreiros, para estar diante do Senhor em intercessão, em oração, em jejum, em súplica, até que o Senhor coloque esta nação por objeto de louvor aqui na terra. Nós profetizamos que as nações verão a obra que o Senhor fez aqui e vão declarar grandes coisas fez o Senhor por eles. Por isso é que eles estão alegres, por isso que tem cântico na boca deles, por isso que eles estão como quem sonha. E nós não vamos estar, nós vamos só estar como quem sonha, mas vai ser um sonho que se tornou realidade, para a glória do nosso Deus. Eu vi aquele anjo, aquele príncipe do exército do Senhor descer aqui na terra, e eu sei que o Senhor nunca perdeu uma batalha, e nós entregamos, Senhor, ó Deus, esta nação aos teus cuidados e declaramos: levanta e resplandece, Brasil, porque já vem raiando a tua luz de norte a sul, de leste a oeste. Todos os povos verão, Senhor, ó Deus, a tua grandeza, o resplendor que nasceu nesta nação, porque, Senhor, o Brasil é a menina dos teus olhos, porque noite e dia o Senhor está sobre os muros, olhando sobre os muros desta nação. Eu te enxergo olhando do trono, aleluia, recantará e achei-as tu e ela mas. O Senhor olhando do trono para nossa nação, procurando aquele que é fiel para se demonstrar firme para com ele. Em nome de Jesus, que este mundo seja salvo, que este mundo ouça uma boa notícia, que é o evangelho, porque esse mundo já está cheio de má notícia, cheio de desamor, cheio de depressão. Senhor, alcança os jovens antes do suicídio. Alcança, Senhor, ó Deus, aquelas vidas que estão, Senhor, condenadas antes da morte. Transforma, Senhor, o choro em alegria. Transforma, Senhor, o luto em ressurreição. Nós profetizamos restauração e que o Senhor seja engrandecido, louvado, exaltado, bendito e reconhecido pelos teus feitos sobrenaturais. Em nome de Jesus, amém, amém. Glórias a Deus, glórias ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito de Deus. Tirar essa Bíblia porque ela é grande, mas eu tô tão acostumada com essa Bíblia, parece que a gente abre e a gente tem assim uma intimidade com a Bíblia que a gente sempre lê, né? E a minha Bíblia tá velhinha, tá toda marcada com estudos, com palavras que o Senhor me deu, mas ela é atual a cada dia na nossa vida. O Senhor tem uma palavra novinha, tem um pão fresquinho, tem um pão necessário para aquilo que nós estamos passando, amém? Então,
O que aconteceu aqui no Salmo 126? Eles estavam desanimados, sem esperança, e quando a gente perde as esperanças, parece que o nosso sistema imunológico trava, parece que a gente fica assim só esperando a morte, né? Só fica imaginando que alguma coisa ruim vai acontecer. Mas o Senhor escreveu uma nova história na nossa vida, né? O nosso Deus, a gente viu várias vezes que Ele é Deus do impossível, Deus do já, Deus do de repente, Deus do sobrenatural, né? Então aí eles estavam, né? Aqui fala sobre sementes, lágrimas e sonhos transformados em realidade, amém? Eu só fico imaginando, né? O que é encher a boca de riso? Eu já passei por algumas situações que não tem mais lágrima para chorar e também que Jesus encheu a minha boca de riso e transformou a minha história, amém? E que seja um tempo mesmo de encher a nossa boca de riso e nos deixar como se nós estivéssemos sonhando, amém? Às vezes a gente tem um sonho tão bonito, né? Faz tempo que eu não tenho assim sonhos lindos, mas que a gente fica assim como aqueles que falam assim: Senhor, é um sonho, eu não quero acordar, eu quero mais desse sonho na minha vida. E Deus tem poder de transformar aquele sonho mais lindo da sua vida em realidade, amém? Então eles penduraram os instrumentos, o povo pedia: toca alguma coisa da terra de vocês. Aí eles falam: como que é que nós vamos tocar alguma coisa, se nós estamos cativos, se nós estamos distantes da nossa nação, se nós não temos perspectiva de mudança, né, de transformação, né? Aí jogaram a toalha, penduraram a chuteira, né? Agora fala assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro, né? Então, Deus é aquele que faz as nossas impossibilidades possíveis, né? Eles contemplavam os piores dias, né? Mas Deus restaura a prosperidade, né? Prosperidade não é só finanças. Prosperidade é viver num estado de paz, é viver com tudo aquilo que é suficiente, é viver em alegria de espírito, é viver em gratidão. Prosperidade envolve todas as áreas da nossa vida, né? E já pensou, depois de 70 anos de cativeiro, o que as pessoas ficam pensando? Essa situação não muda mais, né? Essa situação aqui já deu cria, já criou raiz e não tem como mudar, né? E era uma geração que estava afastada de Deus, não conhecia Deus, né? Então, o que acontece? O propósito de Deus alinhado ao nosso propósito, né? Se transforma os sonhos em realidade. Então, o salmista declara, né? Era a vontade de Deus que o seu povo voltasse. Eles tinham uma promessa de voltar para a terra prometida, para a terra que Deus tinha dado em herança. Então, eles falam, né, que quando aconteceu isso, né, até a fisionomia deles mudou. Veio cântico na boca, veio alegria nos olhos, veio sorriso, veio um novo sonho, né? A vida ia ser transformada, eles voltariam para a pátria deles, que tudo aquilo que foi roubado, saqueado, seria restaurado e restituído na vida deles, né? Então, fala assim: então entre as nações se dizia, o Senhor, as outras nações viram o que Deus fez e eles declararam, eles se admiraram, grandes coisas fez o Senhor por eles, né? Então, às vezes nós damos um pequeno sorriso, né? Tem alguma situação que nos alegra, a gente dá um sorrisinho, tem situação que a gente não gosta, dá um sorrisinho amarelo, mas quando Deus enche a nossa boca, quando é Ele que enche, né? No Salmo 103 fala assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim bendiga seu santo nome, pois é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as enfermidades. Senhor, eu tomo posse. Quem enche a tua boca de bens, Senhor, se existe alguma coisa aí no céu, algum remédio especial, alguma coisa sobrenatural, enche a minha boca desses bens, né? De sorte que a nossa mocidade se renova como a dáguia. Tem algum elixir da juventude lá no céu que eu pedi para o Senhor, né? E eu também pedi. Esther teve 1 ano de tratamento de beleza. Falei: Jesus, eu também sou filha, eu também quero. Né, irmã? Tem que pedir, tem que aprender a pedir, né?
inesperada que enchesse o nosso coração de alegria até que transbordasse. E o rei da Babilônia dominava, né, com ímpeto, com malvadeza, com crueldade, né? Porque quando o povo desobedecia, eles eram vítimas da desobediência. Mas em Daniel 2:20 fala assim, ó: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Dois atributos sobrenaturais superiores, né? Ele muda os tempos e as horas. Se for necessário, Deus muda tempo e hora, né? Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos, né? Tudo provém de Deus. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, de Deus, né, como o salmista falou, se eu subir no lugar mais alto, tu aí estás. Se eu entrar no abismo mais profundo, o Senhor também ali está. Para onde eu vou me esconder do teu espírito, né? Aí o que aconteceu quando eles não imaginavam, não tinham saída de solução? Deus recolheu aquele rei malvado, né, que estava prejudicando o povo. Parece que a história se repete. Muito boa tarde, Noemi, minha querida, a paz do Senhor. E aí colocou um rei que tinha um coração segundo o coração de Deus, porque o que Deus fala, né, que o coração do rei está nas mãos do Senhor, para onde Deus quer, ele inclina, né? Então o coração desse rei estava nas mãos do Senhor, e aí o que Deus fez? Deus tocou no coração desse rei que ele desse liberdade para o povo voltar para a terra deles. Olha só o que Deus faz, né? E quem é senão Deus que pode mudar o coração de um rei, né? Que pode mesmo submeter a vontade dele à vontade de Deus. Então, coisas que a gente não imagina, que a nossa mente não supõe, né? É o que Deus tem poder de fazer, porque ele conhece a estrutura humana e diante dele não tem coração que ele não quebre, que ele não dobre, né? Então, Deus tem tudo nas mãos dele, todo o poder nas mãos dele, amém? Soluções impossíveis vêm de Deus, né? Quem sabe como fazer com o que é impossível é o nosso Deus, amém? Então, não se acostume com coisas simples, né? Não espere coisas pequenas, apesar que Deus contempla até as coisas pequenas. Às vezes, Deus satisfaz um desejo, né? É tão pequeno para nós, para ele, mas é tão assim, é um mimo, é uma coisa grande para nós, né? Então, quando Deus está fora da nossa vida, a gente não deve esperar mesmo, porque sem a colaboração, sem a presença de Deus, a gente não pode mesmo, né? Então ele fala, né, que o que nós estamos semeando sozinhos, muitas vezes com tristeza, com lágrima, é uma promessa que de nós voltaríamos trazendo os nossos feixes. E muitas vezes, quantas vezes eu falo que eu saí chorando, né? Eram situações que meu marido estava no hospital, mas eu via pessoas na mesma condição. Eu falei assim, eu tenho um Deus consolador, eu tenho um Deus que não me deixa cair, eu tenho um Deus que é a minha fortaleza, a minha rocha, o meu socorro. E essas pessoas estão passando pela mesma situação que eu e não tem esse Deus, ainda não conhece, né? Então, Deus, nós recebemos o mistério do consolo, para que com esse mesmo consolo que nós somos consolados, nós possamos consolar as pessoas, amém? Parece que coisas boas viriam acontecendo, né? Mas antes das grandes coisas, muitas vezes vem muito sofrimento e coisas grandes, né? Então, foi um dos momentos mais difíceis para o povo, mas o que nos sustenta é a certeza, é a convicção de que Deus está conosco e que Ele mesmo fez promessas para nós que tem o sim e o amém de Jesus Cristo, e Ele tem todo o poder para cumprir, né? Mas quando viria, né? Quando é que viria essas promessas, né? O que será que Deus vai fazer nessa situação? Nós estamos aguardando a intervenção do mesmo Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus do Novo Testamento, né? Quando Pedro estava na prisão, talvez esperando a morte, talvez esperando
que ele fosse condenado como muitos foram, né? Aí o que aconteceu? Uma intervenção sobrenatural. Deus enviou os anjos, abriu as portas, quebrou as cadeias, né? Quando Paulo e Silas cantavam. No Salmo 40, o salmista declara: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. No Salmo 70, o salmista declara, né? Senhor, apressa-te em socorrer-me. E nós podemos pedir na oração: Senhor, apressa-te em socorrer-me nesta situação. Senhor, apressa-te em me livrar. Aí ele começou a conversar com a sua alma, o salmista: porque você está abatido, a minha alma? Espere em Deus, até aqui Deus já te ajudou. Eram situações impossíveis e improváveis, Deus entrou com o seu socorro, né? Então, Senhor, restaura a nossa sorte como do Negueb, né? É muito linda essa história, né? E Deus tem restauração. O Negueb é um deserto muito árido, tem até uns buracos de tão seco que é, não nasce nada, né? Tem buracos e o povo passa por aquele deserto. E Deus fala, né, que haveria um tempo que o deserto ia florescer. E todo esse deserto que você está passando, eu declaro e profetizo que ele vai florescer em nome de Jesus, amém? Então, o que acontece? Lá o Monte Hermon, ele se cobre de neve, né? Ele tem muita neve. E, de repente, quando começa a sair o sol, aquela neve derrete, vem descendo daquela montanha enorme, como um rio caudaloso, como uma enxurrada. E lá no Amazonas tem um rio que sobe, né? Ele afronta a lei da gravidade, né? Em vez dele descer, ele sobe. E Deus, quando quer, faz esse problema desaparecer, faz esse problema sumir, faz esse problema virar nada, virar pó diante dele, né? Então, existem umas crateras enormes lá no meio do deserto. Aí tem até uma placa lá em Israel que fala assim: cuidado, né, com as torrentes inesperadas, porque uma vez por ano começa a chover, aí tem hora que o sol começa a sair, né? E aí lá no Negueb começa a vir aquela enxurrada de água carregada de semente. Olha que coisa linda! Ah, como Deus faz coisas lindas, né? E aquele lugar, né, que era uma sequidão, começa a receber aquela água cheinha de semente, cheinha, eu tô até enxergando aquele monte de semente no meio da água, né? E assim é a nossa vida, né? Pode ter sequidão na saúde, pode ter sequidão na vida sentimental, na vida financeira, na vida familiar. Situações que você olha e não vê solução, não vê saída, não vê mudança. Fala, isso daqui é uma sequidão, né? Mas Deus fala que o deserto vai florescer. E se ele falou, não importa o que ele vai fazer, vai florescer. Estava pensando, né, como Noé falava assim, né, começou a martelar, fazer aquela baita arca enorme, né, eu falo assim, acho que nem cabiam tantas raças de animais, eu acho que Deus continuou criando, né, porque não é possível que coubesse tudo naquela arca, e todo mundo ria, esse velho enlouqueceu, né, ficou gaga, aí ele falava, né, que Deus deu a instrução da arca, que deu coisa nenhuma, né, e às vezes a gente fala de Jesus, a gente sente no coração que as pessoas duvidam, fala assim, que nada que Deus fala com você, que nada que Deus te apareceu, é problema seu, o problema é que eu vi que ele falou e que eu sei, né? E Noé continuou aquele trabalho por 120 anos, cada martelada, né, era um chamado ao povo para a salvação. Mas eles continuaram comendo, bebendo, e Jesus fala que a volta dele vai ser como nos dias de Noé. Eles comiam, eles se davam em casamento, não estavam nem aí que ia chover. Nunca choveu, por que vai chover agora? Mas o milagre que Deus nunca fez, ele pode fazer. Porque Deus não é criador, não continua criando estrelas lá no céu, não continua aparecendo estrelas. Gente, olha só que interessante, né? Por que ele não pode criar um milagre novo? Porque ele não pode fazer alguma coisa sobrenatural, né?
Então, o que acontece, né? Quando desce aquele sol, começa lá a iluminar aquele Monte Hermon enorme, aí vai descendo aquela água. Por isso que eles falam cuidado, né? Porque junta a chuva com o monte, né? A neve do monte derretendo, vem de repente uma avalanche, que eu vi o vídeo, as pessoas correndo, porque aquela força que vem, aquela água pode até derrubar as pessoas, e quando a água cobre, existem buracos muito grandes feitos pela erosão. Aí tudo aquilo se enche de água, né? Olha que coisa linda, né? Aí vão preenchendo todinho o caminho, né? Então, e quando chega mesmo aquele rio caudaloso, então as pessoas têm que corre para aquela enxurrada, para aquela força da água não levar. E às vezes a nossa vida está assim como no deserto. Muitas vezes na Bíblia a gente viu situações que o povo não sabia de onde ia vir o socorro, como é que ia vir o socorro, mas eles tinham fé na promessa, no Deus da promessa, no Deus que prometeu e cumpre, né? Nós também temos que ter essa fé no nosso Deus. Nós também temos que ficar assim como quem sonha. Às vezes a gente pensa alguma coisa assim tão forte no nosso coração, misturada com fé, e de repente acontece, né? Porque Deus sabe ou viver, Ele sabe como nos alegrar, Ele sabe como mudar a sequidão da tua vida, Ele sabe como preencher esse buraco que deixaram na tua vida com água, com chuva do céu, com renovo do Senhor. Aleluia! E aí o que acontece? Daqui a pouco vai secando aquela água do deserto e aquilo vira um jardim florido. Eu já estou até enxergando no meu espírito aquele jardim florido. E eles voltaram para a terra deles, né? Sem perspectiva nenhuma do sobrenatural, do impossível, do improvável, porque Deus há 70 anos não se pronunciava, mas quando chegou o dia da vitória, quando chegou o dia da mudança de sorte diante dos olhos, ninguém segura Deus, ninguém, Ele faz o que Ele quer, Ele tira reis, Ele coloca reis, Ele exalta o humilde, aquele que é necessitado, faz sentar entre os príncipes da terra, né? Deus se faz presente, Deus manifesta a sua glória, e aquele deserto que ninguém dava nada, que ninguém falava que não nasce nada, não tem como fazer essa terra frutificar. E tem pessoas que as pessoas olham e não dão valor nenhum, fala, daí não vale nada, esse daí não serve para ser profeta porque ele é muito bonzinho, né? Esse daí não serve para não sei o quê. Então coloca um monte de coisas, de impedimentos, mas isso é impedimento humano, né? Muitas vezes onde as pessoas te barram, onde as pessoas não te valorizam, é a força, é a mola propulsora que Deus dá para te levar para o milagre dele, para levar para o chamado dele, para levar na terra da promessa, como ele fez com José, né? Os irmãos não valorizavam, o pai tinha xodó, mimava demais, os irmãos tinham inveja, mas o que eles fizeram? Eles foram a mola propulsora para levar José para a terra das suas promessas, para fazer o milagre que Deus tinha preparado para ele. E José, crendo na promessa, crendo nos milagres, crendo que o Deus que promete, que confirmou o sonho 2 vezes, porque ele ia fazer sem detença, sem demora, ele ia começar uma obra sobrenatural, uma obra que homem não se levantaria para impedir. E é isso que Deus faz na nossa vida, né? Aquele que pensa que está nos entulhando, que está nos menosprezando, nos diminuindo, é Deus que nos exalta, porque quando o diabo exalta, ele derruba, mas quando Deus nos exalta é para a glória do nome dele, porque vão olhar assim, olha, é fraco, né? É louco, desse mato não sai coelho como lá no deserto, aí não presta, é seco, é sequidão, podem
ter falado isso, taxado a tua vida, mas quando vir a chuva do céu, quando descer aquela água do monte que ninguém imagina, ninguém pensa, a glória do Senhor vai se manifestar na tua vida, e as pessoas que estão de fora vão declarar grandes coisas, são grandes, porque foi Deus que fez. Foi Deus que fez o impossível, foi Deus que fez o que ninguém imaginava, da onde ninguém supunha, da onde ninguém pensava. Saiu água da rocha, e essa água da rocha se tornou um rio caudaloso que sustentou, matou a sede de milhões de pessoas, né? É isso que Deus faz, Ele faz sair água da rocha, Ele faz sair Lázaro do túmulo de 4 dias que já está fedendo, Ele faz o paralítico pular, Ele faz o cego enxergar, que o Senhor nos dê fé sobrenatural para nós vermos todo o deserto da nossa vida florescer. Eu estou enxergando flor de tudo quanto é cor aqui, porque eu amo as flores, né? Eu estou enxergando um monte de areia, de repente aquelas flores lindas, com perfume de lírio, que Jesus é o lírio da nossa paz, porque quando Ele está presente, o nosso deserto floresce e as pessoas vão ver, e você mesmo, Deus há de colocar um cântico na tua boca de alegria, encher a tua boca de riso e te deixar como os que sonham, em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus. E nós vamos declarar: foi o Senhor mesmo, é Deus purinho na minha história, é Deus purinho na minha casa, na minha família, é só Ele que pode fazer esses milagres, fazer todo esse deserto florescer, me libertar do cativeiro, né? Daquilo que eu não conseguia vencer, aquilo que eu não conseguia terminar, aquilo que eu não sabia. É Deus na causa, porque dele vem toda a sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento. Ele é fonte, que nós possamos beber dessa fonte nessa tarde e manifestar a glória do Senhor onde nós estivermos, para a glória do nome do nosso Redentor, do nosso Rei, do nosso noivo amado, amém? Santo e eterno Deus, nós te louvamos porque essa palavra se repete, porque o Senhor tem algo novo, que ela seja rema na nossa nação, que ela seja rema em cada vida que entrar nessa live, Senhor, porque às vezes não entram tantas pessoas, mas aqueles que entram são os selecionados, são os escolhidos, muitos só visualizam, mas não assistem inteira, Senhor, ó Deus, são aqueles que tomam uma gota de água, né? Mas o Senhor tem um rio caudaloso para aqueles que têm fome e sede da tua palavra, para aqueles que querem ver transformação. Nós sabemos que o único sonho do Senhor que não vai se cumprir é que, Senhor, o Senhor veio para que todos sejam salvos, mas nem todos querem. Mas todos aqueles que querem vão beber da fonte da água viva, vão contemplar o Senhor face a face, vão estar no dia perfeito e vão desfrutar da tua presença gloriosa para todo sempre, porque é o que preenche o nosso vazio, o nosso coração, e além do mais, coisas que o Senhor preparou, que os nossos olhos ainda nunca viram e os nossos ouvidos nunca ouviram. O Senhor fala que tem preparado para aqueles que te amam, e aqueles que te amam têm uma proteção sobrenatural, têm um cuidado especial, como a menina dos olhos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a tua vida santa e poderosamente, que o Senhor te guarde de toda bala perdida, de toda artimanha de Satanás, de todo laço, toda cilada, seja amarrada e paralisada em nome de Jesus, e que você desfrute do melhor que o Senhor tem nesta terra, que Ele preparou para aqueles que o amam. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, amém? Nós voltamos.